Olá, hoje mais uma quinta-feira, coisa boa. Nossa sala aqui, deixa eu abrir aqui que a Dilza está chegando, coisa boa. Boa noite, Eliane, que chegou agora, Dilza. Hoje, então, nosso encontro, pela manhã, nós fizemos uma provocação, né? A maioria aqui recebeu, para se auto-observar, para ver os seus pensamentos. E também se esses pensamentos precisaram, né, ser trocados. Ou seja, pensamento ruim, trocar por um bom. É uma experiência boa, né? E no decorrer do dia todo, fazer esse exercício. Mas principalmente de se auto-observar. Porque às vezes no cotidiano a gente está tão corrido que a gente vai fazendo as coisas e a gente não presta atenção no que a gente está sentindo, consequentemente, o que a gente está pensando. Então, o tema dessa noite vai ser a força do pensamento. Nós estamos no 123º encontro, e hoje é com o Luiz Gustavo, com toda a equipe fraterna, mas com umas pesquisas muito boas que o Gustavo fez, vocês vão gostar muito. E para começar, nós vamos fazer a nossa prece. Chicarino, você poderia fazer a prece para nós, por favor? Vamos ver, vamos lá. Boa noite a todas, boa noite a todos. É um prazer imenso estar mais uma vez com vocês. Em forma de agradecimento, vamos louvar a Deus, a Jesus, pela oportunidade da vida, por podermos estar nessa sala, essa sala repleta de amor, de esperança, onde todos nós buscamos no nosso interior aquelas vibrações que trazemos de melhor e sempre com o intuito de esquecer ou de deixar que as boas superem as más tendências, os maus pensamentos, porque essa corrente que se forma nesse instante, ela vai muito além do que a gente possa imaginar. Ela nos leva até o Pai, até o Mestre Jesus, que está sempre junto de nós, e nós, às vezes, não nos conectamos com ele, ou com eles. Mas, nesse instante, enquanto estamos aqui, certamente todos estamos conectados e sempre com essa vibração boa e salutar, que nos vigora, que nos faz bem e que nos faz sentirmos melhores, mais úteis, mais preparados para enfrentar a vida como ela é. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que todos nós possamos sair daqui muito melhor do que quando aqui chegamos. Que assim seja, Senhor. Assim seja. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Sabe, Gustavo, que eu estava pensando agora? Falei, olha, o Gustavo vai falar de uma coisa tão importante sobre o pensamento, sobre a força do pensamento. E ele é da área da saúde, né, Gustavo? Então, ajuda muito, muito mesmo. Então, que bom. É com você, viu, meu amigo? Vamos lá. Boa noite, gente. Que Jesus ilumine mais esse encontro, nos abençoe, nos inspire a todos, que a gente possa construir um momento de aprendizado e de inspiração para novos pensamentos, para novos horizontes do nosso pensamento, né? A gente foi conversando com a Rosana a respeito dessa temática, porque será que tem algo que a gente faz mais do que pensar, né? O tempo inteiro nós estamos pensando, refletindo, fazendo ponderações, conectando as nossas emoções a situações, a acontecimentos, e a gente lida com o nosso pensamento, às vezes de uma maneira sem entender, sem analisar de uma maneira mais racional, de uma maneira mais ponderada, às vezes é a emoção que aflora, mas é esse pensamento que representa realmente o que nós somos, né? Tem aquela frase do filósofo René Descartes, penso, logo existo. Então, essa capacidade da gente externar emoções, valores, entendimentos, é o que nos faz entender que nós somos, existimos perante a vida, perante Deus, perante a criação, mas nem sempre a gente usa
essa capacidade, até por não entender, né, a complexidade dela, da maneira como a gente deveria para construir a nossa vida, as nossas realidades, os nossos caminhos. E a gente tem essa força que é muito, essa frase que é muito falada em termos de filosofia, em termos de religião, né? O poder do pensamento, a força do pensamento. Será que a gente entende esse pensamento e acredita que ele tem realmente essa força de construir realidade, de mudar situações, né? E essa questão que a gente quer trazer hoje aqui um pouco, não é só o olhar doutrinário da filosofia espírita, mas é a partir desse olhar que a doutrina nos permite, também um olhar científico, porque eles se casam, eles se somam, e a gente precisa, quando a gente consegue ter essa completude, talvez isso nos torne mais capazes de ter fé em nós e no nosso pensamento, nos pensamentos que nós vamos construir a partir do momento que a gente decidir, a partir, às vezes, de uma dificuldade, de uma situação difícil, de uma dor, de um sofrimento. Então, é nisso que a gente quer trabalhar um pouquinho. Se a gente for para o lado, né, da ciência, o ato de pensar, o que a gente chama de pensamento, ele é um processo mental que o principal objetivo é desenvolver a nossa percepção da realidade e, a partir disso, a gente avaliar as circunstâncias e o valor delas na nossa vida. Então, o pensamento nos permite analisar as questões, racionalizar, coisa que a gente muitas vezes não faz, né? Nós estamos em tempos de polarização do mundo, não é só para a política, é para tudo, né? Cada um pensa de um modo, de uma maneira, mas tem extrema dificuldade de tentar alinhar o seu pensamento ao pensamento do outro. Tentar pensar, será que a razão também no pensamento do outro, na análise que o outro faz, né? Essa paciência e essa capacidade de trocar essas energias mentais diferentes para a gente construir uma realidade de soma, de equilíbrio, né? E não de atrito. E o nosso pensamento, e uma coisa interessante também, né? Tem uma diferença entre pensar e ter pensamentos. Ter pensamentos a gente tem o tempo inteiro, concordam? Se eu agora falar para vocês assim, lembrem-se, não façam isso, tá? É só um exemplo. Já tenta blindar o cérebro. Mas se a gente falar, pensem, sei lá, em um acontecimento onde alguém falou alguma coisa e o que isso despertou, na hora, todo mundo não vai levar o pensamento àquela situação, àquela pessoa, aquele momento, é automático. Situações que acontecem na nossa vida, ou que são extremamente prazerosas, ou que são extremamente difíceis, ou que trazem embate, sofrimento, aquilo fica revivendo no nosso pensamento, fica se reconstruindo, né? Freud dizia que o passado, ele não é passado se te incomoda no presente. E o nosso pensamento, às vezes, cria essas armadilhas onde a gente fica revivendo situações. Então, a gente precisa diferenciar ter pensamentos com o pensar, que se faz uma coisa muito mais complexa. O pensar é um processo que é mais lento, é mais reflexivo, onde nós vamos buscar alternativas, examinar os prós e os contras, nós vamos colocar a razão, a racionalidade, também com emoção, mas guiada, né, por um padrão racional. E é o que muitos têm muita dificuldade, nós mesmos, porque no fluxo das emoções, a gente nem, às vezes, não consegue estabelecer esse processo dessa maneira. Então, e esse pensamento, né, e esse pensamento mais, por exemplo, no aspecto filosófico, é o que vai ser usado por nós para construir conceitos, ideias, raciocínios, né? Conceitos sobre todas as questões e conceitos que vão muitas vezes diferir dos conceitos de outros, mas que precisam, né? Nós precisamos ter o nosso olhar da vida, nós precisamos ter a nossa opinião, mas respeitar também a opinião do outro.
Mas, além desses conceitos, o pensamento vai estar relacionado com a criação, através desses conceitos de juízos, saber ajuizar, julgar, é correto, é certo, é bom, é para mim, não é para mim. E, a partir daí, a gente elabora o nosso raciocínio mais complexo. Então, vejam, a gente não analisa muito esse processo, a gente vive ele. Mas é algo que precisa ser analisado para que ele se construa de uma maneira a nos trazer mais paz, mais boas escolhas, mais boas situações na nossa vida. Essa questão do juízo, por exemplo, a Rosana falou umas semanas atrás, os crivos de Sócrates lá, a gente, quando vai avaliar tal situação, tal acontecimento, tal fala, é verdade, traz um bem, é útil, se não for, melhor eu me calar, mas se for, eu tenho que me manifestar, eu tenho que apoiar. Então, tudo isso a gente está falando, gente, porque é a partir do entendimento desses mecanismos do pensamento, das nossas emoções conduzidas nesses caminhos de reflexão, que nós vamos conseguindo equilibrar essas emoções e a troca de emoções entre todos nós e entre os acontecimentos da vida. E talvez uma das maneiras, agora entrando um pouco no aspecto das questões da fé, da gente elevar o nosso pensamento para um nível além, que é o nível do espírito, do existir espiritual, que é onde existe esse ser que pensa, esse ser que anima o nosso corpo, a nossa matéria, que usa desse corpo para manifestar o seu pensar, o seu sentir. A gente precisa disso porque talvez a maneira mais propícia a equilibrarmos o nosso pensamento realmente é levar esse pensamento numa condição espiritual, através de pensamentos bons, através de pensamentos que nos façam vibrar as nossas energias, os nossos fluidos, a energia que a gente emite em padrões do bem, em padrões do bem viver, do bem agir, do equilíbrio. E talvez não tenha nada mais propício a nos levar a essa condição de pensamento, de vibração do que a prece. E a gente tem nisso uma comprovação científica, né? Então eu vou pedir para a Juliana, e nós vamos colocar alguns vídeos ao longo da nossa conversa. Eu vou pedir para a Juliana colocar o nosso primeiro vídeo aí, que é o de notícias ruins, Juliana, por favor. Esse vídeo da Anete Guimarães, é uma palestrante espírita e uma pesquisadora, ela é muito voltada para o lado da ciência, uma figura bastante conhecida no meio espírita, mas que trabalha muito na parte da ciência com o espiritismo. Vamos lá. Do autocontrole, tá? Isso aqui é algo físico, não é metafísico, não é espiritual, é uma substância química que está no seu cérebro. Toda vez que você sente recompensado por um acontecimento, essa substância está ali presente. Se a gente injetar essa substância em você, você vai ter uma resposta comportamental. Se a gente tirar essa substância, vai ter uma resposta comportamental. Então isso não é espiritual, isso é físico. Então, assim como a dopamina, a gente tem o GABA, a gente tem um monte de outras substâncias responsáveis por medo, angústia, sofrimento, raiva, ódio, tudo isso é substância química. E essa substância está no cérebro. E a gente achava que ela ficava ali. Não fica. Essa dopamina se liga a uma pequena cadeia de aminoácidos e se derrama na corrente sanguínea. E na corrente sanguínea ela atinge todas as células. Todas as células do corpo, então ela tem vários terminais. E esses terminais vão encaixar substâncias diferentes. Elas encaixam. Quando elas encaixam, essas emoções se derramam na corrente sanguínea e atingem todas as células. Então, quando você sente luxúria, seu rim também sente. Seu baço também sente. Seus ossos sentem também. Seus gânglios, principalmente suas gônadas, suas células excretoras de substâncias, tá? Todas elas sentem também e se manifestam de acordo. Agora, a célula que tem o maior número de receptores é a célula neurológica, lembra da sinapse? Na sinapse ela tem uma infinidade de receptores para tudo isso. A segunda célula do corpo
com o maior número de receptores para a química cerebral são as células imunológicas. Então, a célula que mais sente suas emoções, em primeiro lugar, são os neurônios. Segundo lugar, seus leucócitos, macrófagos, todas as células imunológicas. Ou seja, quando você se sente uma vítima, a palavra vítima é aquele que sofre agressão. E você derrama isso na sua corrente sanguínea, todas as suas células imunológicas sentem assim e deixa rolar. Diminui a atividade leucocitária, sua imunidade cai. Então, quando você assiste televisão, 5 minutos de notícia ruim, sem reação racional e cerebral, cai a sua imunidade por 5 horas. Então, se você envenenar sua mente, você diminui suas respostas imunológicas. Essa aqui é a famosa dopamina. Pronto. Obrigado, Juliana. Então, gente, vocês viram que interessante? Isso é físico. Ela está colocando aí o exemplo da dopamina como um neurotransmissor, mas existem muitos outros. E a função deles, de um neurotransmissor, o papel é levar informações do cérebro para várias partes do corpo. E vejam que ela colocou, né, sobre a sensibilidade, a capacidade das células neurológicas e das células de defesa do nosso organismo responsáveis pela nossa imunidade. O que isso tem a ver com o nosso pensamento? Tudo que nós pensamos vai repercutir no nosso corpo, no nosso físico, na função dos nossos órgãos e no nosso estado físico e emocional. Então, se nós alimentarmos emoções de raiva, de mágoa, de dor, de vitimização, tudo isso fisicamente vai impactar no metabolismo do nosso corpo e vai se irradiar. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa que está num processo depressivo muito intenso, ela não se sente sem forças, adoentada, sem energia, sem vontade de reagir, sem capacidade. E mesmo outras questões, por exemplo, alguém nos ofende, alguém nos agride, a gente sente aquela raiva e parece que o corpo dói, né? Parece que e dói, porque existem todas essas circunstâncias físicas e metabólicas que o nosso pensamento, que está ali conectado àquela sensação de raiva, de desagrado, de nos sentirmos de alguma maneira lesados, aquilo tudo está causando um impacto emocional, vibracional, isso age no corpo físico, então mente, espírito, age na mente, material, corpo físico, e vai promover, porque não é, ela fala da dopamina, mas existem, e a dopamina é o hormônio da felicidade, que é dito, mas existem inúmeros outros neurotransmissores responsáveis por todas as outras, vamos dizer assim, todas as outras emoções ou sensações. Então, vejam, o nosso pensamento tem poder ou não tem? Se a gente... Porque, vejam, o impacto de uma situação difícil que descarrega na gente essas emoções complicadas, essas sensações, enfim, que não nos fazem bem, muitas vezes a gente não consegue impedir que isso aconteça. É o impacto de uma situação. É um encontro, é um acontecimento na vida, enfim. Mas nós nos mantermos nesse processo, nesse sentir, nesse padrão, nos mantermos fisicamente, organicamente, jogando no nosso organismo essas substâncias que vão desencadear essas sensações. E aí o processo de superação de uma dor, de um sofrimento, de uma raiva, de uma emoção, né, complicada, que nos limita, que nos coloca para baixo, fica muito mais difícil de superar, né?